Olá, gente! Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula, a terceira aula da lição dos jovens, onde nós vamos estar aprendendo sobre Joel, o profeta do avivamento, o profeta escatológico. Estamos aqui com a nossa lição em mãos. Esperamos que essa aula seja bênção para a sua vida. Quero agradecer a todos aqueles que têm chegado, se agregado ao nosso canal, os novos inscritos. Deus abençoe e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Eu já quero pedir para você que está chegando aqui agora, se é novo inscrito no canal, deixar o seu like e nos ajudar compartilhando esse vídeo para mais pessoas. Assim elas serão alcançadas pela palavra de Deus e o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é relevante e compartilha para outras pessoas que inclusive não são inscritas no canal. Amém? Vamos lá então para a nossa aula. Como você pode ver aí no nosso sumário, nós já vimos duas aulas. A última falamos sobre o profeta Oséias. O título da aula foi o casamento como reflexo da comunhão com Deus. E hoje estaremos falando sobre Joel, o profeta do Espírito Santo nos últimos dias. A nossa aula de hoje ela tem três objetivos específicos aí. Em primeiro lugar, expor o contexto histórico e cultural, o contexto de calamidade pública apresentada na profecia de Joel. Em segundo lugar, explicar a importância de uma conversão sincera como um ato antecipatório ao recebimento do batismo com o Espírito Santo. E, em terceiro lugar, explanar o cumprimento da profecia de Joel na dispensação da igreja. O nosso texto do dia está em Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28, que diz: "E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões." Nós vamos estar fazendo uma rápida exposição de três verdades centrais nesse versículo aqui, no finalzinho da aula, então não perca, porque eu tenho certeza que vai agregar muito a você e também a sua aula. A síntese do nosso texto vai nos falar que mesmo em um contexto de desastre natural e apatia religiosa, Joel profetizou o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Nós precisamos entender o que significa toda a carne. Novamente, nós vamos estar sintetizando isso no finalzinho da nossa aula. Então vamos por parte. Como introdução, você pode ver comigo, antes de mais nada, o texto bíblico do dia, que é onde nossa aula estará embasada, que está no capítulo 2 de Joel, versículo 28 ao 32, por que não dizer uma das partes mais conhecidas da profecia de Joel. O texto diz que há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele em que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. A introdução da nossa aula, então nós vamos mostrar em que sentido o profeta Joel vai escrever a sua profecia, qual o contexto em que ele escreve, qual o contexto em que ele está inserido. O livro de Joel, então, vai nos mostrar que Joel iniciou sua pregação a partir de um desastre natural, que seria a praga dos gafanhotos. Por catástrofe natural, não entenda algo como simples coincidência, porque o próprio texto de Joel vai dizer que o Senhor foi quem enviou esses gafanhotos, como nós vamos ver, gafanhotos em 4 níveis. Então é algo natural, pragas de gafanhotos são algo natural, mas que nesse contexto aqui, no contexto de Joel, foi algo que foi enviado, algo permitido pelo próprio Yahvé. Em segundo lugar, Joel se utilizou de uma calamidade nacional para escrever as linhas do seu sermão profético. E em terceiro lugar, o livro de Joel pode ser dividido em duas partes, como nós vamos ver no slide seguinte.
o esboço de Joel. Em quarto lugar, o profeta anunciou o juízo divino que viria sobre o povo de Deus, seguido por uma restauração futura sem precedentes. O profeta não ficou limitado às dificuldades do presente, envolvendo a tragédia natural, ou ao indiferentismo religioso. Transportou sua visão para uma época vindoura e enxergou o derramado do Espírito Santo sobre toda a carne. A profecia de Joel ela tem dois sentidos. O sentido presente, contemporâneo de sua época, e também o sentido escatológico, que apontava para os dias dos discípulos e também para os nossos dias e para os dias que ainda nos virão. Vamos então observar o esboço um esboço simplificado do livro do profeta Joel. O livro do profeta Joel tem 3 capítulos e é dividido em 2 partes. A primeira parte vai falar sobre a mão do Senhor no tempo presente, que vai do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 27. E a segunda parte vai do capítulo 2, 28 até o capítulo 3, 21, que fala do dia do Senhor no futuro. A primeira parte é dividida em 3 partes também, que vai do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 11, onde vai falar da destruição pelas locustas, ou seja, pelos gafanhotos. Em segundo lugar, o arrependimento de Judá, do capítulo 2, versículo 12 ao 17. E, em terceiro lugar, a restauração do Senhor, do capítulo 2, 18 ao 27, quando o povo de Judá se arrepender. Na segunda parte, na parte escatológica, na parte futurística, onde fala do dia do Senhor, que também seria no futuro presente, futuro imediato de Joel, e também o futuro que seria bem mais posterior, uma referência ao retorno de Cristo. Então nós temos a primeira parte que fala da graça do Senhor, do capítulo 2, 28 ao 32. A segunda parte, o julgamento do Senhor, que vai do capítulo 3, versículo 1 ao 17. E a bênção do Senhor, quando esse povo se arrepende, esse Deus o restaurará, do capítulo 3, versículo 18 ao 21. É sempre muito bom você ter uma visão panorâmica do livro para que você entenda aprofundadamente o contexto em que a profecia foi dita. Isso já serve como síntese para introduzir a nossa aula. Chegamos então no primeiro tópico da nossa aula, onde vai começar falando sobre o nome do profeta. O profeta Joel tem o seu nome aí do hebraico, Joel, que significa Yahvé é Deus. Esse homem, esse profeta, era filho de Petuel e o segundo dos 12 profetas menores, com um livro que recebe o seu nome, provavelmente profetizou na época do rei Uzias de Judá. Então esse era o profeta Joel. Em segundo lugar, Joel ele vai escrever a sua profecia, mas para quem Joel escreveu, para quem Joel profetizou é o segundo subtópico. E nós podemos notar que uma vez que suas profecias demonstram muita familiaridade com as cerimônias do templo, conforme o capítulo 2, versículo 1 e 15, e algumas outras passagens aí, capítulo 3, verso 2 e 3, capítulo 3, versículo 17, 20 e 21, Joel profetizou para Jerusalém, ou seja, os filhos de Sião. Em segundo lugar, na época de Joel, o povo de Judá havia simplesmente se afastado e não se rebelado contra Deus, ou seja, não havia idolatria, apenas apatia. Embora continuassem a observar os mecanismos do antigo pacto, eles haviam permanecido indiferentes ao seu entendimento e descuidados na sua prática. Em terceiro lugar, o propósito dessa profecia, portanto, era convocar Judá a voltar-se para Deus antes da chegada do dia do Senhor e assegurar o retorno das bênçãos e da promessa de uma futura restauração e justificação. Então Joel ele vai usar o contexto que ele está vivendo, um contexto onde está havendo uma calamidade pública, a praga de gafanhoto está destruindo a lavoura, a plantação, a colheita. Joel usa isso para anunciar o juízo de Deus por causa da apatia e usa esse sermão do capítulo 1, essa primeira parte, para introduzir o capítulo 2 como o dia do Senhor. E os gafanhotos apontam então para um outro exército que viria e traria uma calamidade ainda maior caso a nação
não se arrependesse. Então, grave isso no seu coração. Joel, ele escreve para um povo que está se apostatando, para um povo que está indiferente à sua comunhão, à sua piedade com Deus, e usa aquilo que ele está vivendo para chamar a razão do povo, para que o povo despertasse e se voltasse para o Senhor. Em terceiro lugar, nós temos o terceiro subtópico, a data, que é uma parte bem polêmica, bem discutida. Não se sabe ao certo se Joel escreve num contexto pré-exílio, ou seja, antes do cativeiro, ou pós-exílio, depois do cativeiro. Simplificando, nós podemos ver que, de acordo com as evidências internas do próprio livro, do próprio texto, ele profetizou no tempo do rei Joás de Judá por volta de 835 a.C. a aproximadamente 830 a.C. O livro não cita o nome de nenhum rei, visto que isso era o período de menoridade do governo de Joás, ou seja, ele ainda era criança, quando o sacerdote Joiada respondia pela liderança da nação, e isso pode ser conferido no livro de 2 Reis, capítulo 12, versículo 2. Então, no debate teológico sobre as datas, as sugestões variam entre os séculos 10 a 2 a.C., sendo que 830 e 400 a.C. são as mais comuns, conforme o dicionário bíblico Wycliffe, página 1066. Então não dá para cravar uma data precisa quando o livro foi escrito, mas geralmente se varia dentro desse período aí. Nós chegamos então na segunda parte, onde nós vamos falar sobre o contexto histórico, e uma parte bem interessante aqui é a parte dos gafanhotos. Nós temos algumas informações bem legais para trazer para você aí. Olha aí comigo. Em primeiro lugar, vamos analisar o versículo bíblico. Joel capítulo 1, versículo 4 diz que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto assolador comeu. E o que o gafanhoto assolador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Isso está na Bíblia Almeida, século 21. No original hebraico, a palavra para gafanhoto cortador, largata, gafanhoto, locusta e pulgão não indicam insetos de diferentes espécies, mas o mesmo inseto, o gafanhoto, em 4 fases de seu desenvolvimento. Em primeiro lugar, o gafanhoto cortador aí, o gazão, é o estágio inicial ao nascer sem asas, quando apenas consegue roer. A destruição não é tão grande. O segundo gafanhoto, ou seja, a segunda fase, quando ele muda do gafanhoto cortador para o período de migração, é chamado de gafanhoto migrador. Esse estágio aí é o estágio em que ele começa a procriar e se multiplicar. Em termos de dano, ele não consegue causar tanto dano em unidade, mas porque se multiplica, o dano aumenta. Depois ele vai evoluir para o que a Bíblia vai chamar de assolador, e esse aqui é a locusta. A palavra aí é yeker, que significa devorador. Desenvolve então nesse período, nessa fase, as suas asas, mas ainda não voa, apenas dá pequenos saltos, mas já começa a devorar com grande propriedade. E aí chega a última fase, que é a fase do pulgão, o chassir, que significa o destruidor. E aí plenamente ele está desenvolvido com asas completas e percorre grandes distâncias. Então veja que à medida que Joel vai profetizando, ele vê nesses 4 estágios aqui dos gafanhotos o prenúncio do juízo de Deus. Então veja que Deus manda a praga na primeira fase, o povo não desperta, a praga evolui para a segunda fase, o povo não desperta, para a terceira, para a quarta, até que tudo vai ser assolado. Alguns dados importantes sobre pragas de gafanhotos, aí nós podemos ver num tempo já presente da nossa era, que no ano de 1958, um avião mediu um enxame de 640 quilômetros quadrados de distância de gafanhotos. A locustas da Etiópia, naquela época, as perdas nas plantações foram estimadas em 30 milhões de dólares e 4 milhões de pessoas perderam o equivalente a 2 anos de suprimento de alimentos. Então veja que uma praga
foi capaz de aniquilar 2 anos de trabalho, 2 anos de suprimento. Então é algo muito danoso. Continuando ainda, nós podemos ver sobre o crescimento e o desenvolvimento dessa praga, que a quantidade e a distribuição das chuvas é um fator importante para se determinar se haverá uma praga. O solo úmido é necessário para depositar os ovos e permitir que eles se desenvolvam. Cada fêmea deposita de 1 a 6 casulos de ovos, que contém algo em torno de 28 a 146 ovos cada. A larva emerge em um período de 15 a 45 dias, conforme o Dicionário Bíblico Wycliffe, página 127. Então, veja que é algo que é muito avassalador. Então, galera, nesse período, o pecado da nação não era a idolatria, era a indiferença. Como nós podemos ver aí na parte número 2, aí o subtópico de número 2, a indiferença de sua geração. Esse é um dos piores males, a indiferença. Nós podemos ver isso no Novo Testamento, na parábola do bom samaritano, né? Nós vemos um homem caído, um sacerdote que passa e ignora, um levita que passa e ignora, e o bom samaritano vem então e acolhe aquele homem que está caído. E ali está a lição de quem que é o nosso próximo. O nosso próximo não é alguém da mesma etnia, do mesmo sangue, mas alguém que está próximo de nós, que necessita de nós, e da mesma forma alguém que nos auxilia. No contexto de Joel, nós vemos uma indiferença muito grande. Deus dá um conselho, primeiro para a liderança e depois para a nação. Isso está no capítulo de número 1, versículo 13 e 14, quando o texto nos diz assim: Ó sacerdotes, vestivos de pano de saco e lamentai, chorai, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de pano de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de cereais e a oferta de libação é vinho derramado, foram eliminadas do templo do vosso Deus. Decretai um jejum, convocai uma assembléia solene, reuni os anciãos e todos os moradores da terra no templo do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Aí nós temos algumas lições do que fazer em tempos de calamidade e de grande desastre. Em primeiro lugar, eles deveriam chorar pelos pecados da nação. Isso está no versículo de número 13, quando diz: chorai e lamentai. Em segundo lugar, chorar com humilhação. Eles deveriam se vestir de pano de saco. E o pano de saco era um símbolo da mais profunda humilhação. Em terceiro lugar, eles precisavam chorar com constância. O texto vai falar toda a noite aí no versículo 13. O choro do arrependimento não pode ser cênico e teatral, mas sincero, profundo e constante. Em quarto lugar, chorar com consciência, saber por que estavam chorando. O texto fala: porque a oferta de cereais e a oferta de libação foram eliminados do templo do vosso Deus. Ou seja, eles deveriam saber a razão de estarem chorando. A igreja hoje deve chorar, deve saber por que está chorando. A igreja deve chorar ainda hoje ao ver as pessoas indiferentes às coisas de Deus. No caso de Joel, os sacrifícios que estavam cessando. Hoje em dia, a negligência com o órfão, a negligência com a viúva, a profanação do santo, a relativização de algumas verdades. Nós temos então ainda o versículo de número 14, que vai nos falar dizendo sobre decretar um jejum, convocar uma assembléia solene. Ou seja, em quinto lugar, eles deveriam convocar um jejum nacional. Quem jejua tem urgência. Quem jejua tem pressa para buscar ao Senhor. Quem jejua tem fome de Deus, como diz Hernandes Dias Lopes. E nós podemos ver ao ler a Bíblia que Moisés e Jesus jejuaram 40 dias. O apóstolo Paulo jejuava regularmente. Hoje, parece que a igreja está convencida de que a atualidade do jejum não é para os nossos dias. A igreja moderna depende mais de campanha financeira e de organização para evangelizar o mundo do que o jejum e a oração. Mas lendo a Bíblia, nós podemos notar que nada é tão forte, tão eficaz quanto o jejum e a oração. Então, o segredo para a restauração é uma volta inteira para Deus.
com choro, lamento, arrependimento. O profeta chega a dizer para os sacerdotes não rasgarem as vestes, mas rasgarem o coração e chorarem diante de Deus, e isso traria um tempo de refrigério para a nação. O nosso terceiro subtópico, então, é a simbologia da tragédia. Joel se valeu do simbolismo do ataque dos gafanhotos para prever um ataque militar como resultado de um juízo divino sobre o povo. Provavelmente o profeta estava se referindo ao futuro ataque da Babilônia. Para Joel, a praga dos gafanhotos prefigurava uma desolação muito maior, conforme Joel 2, versículo 4 ao 7. Uma explicação importante sobre o dia do Senhor. Joel 2, versículo 1 e 2 e versículo 11. Esses versículos aqui são chaves para a gente entender um pouco do dia do Senhor. Tocai a trombeta em Sião e dai o alerta do meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está chegando, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negridão. Como a luz da aurora se espalha sobre os montes, assim vem um povo grande e poderoso, como nunca houve antes, nem haverá depois nos anos por vir, de geração em geração. O versículo 11 diz: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu acampamento é muito grande. Quem executa a sua ordem é poderoso, pois o dia do Senhor é grande e terrível. Quem o suportará? Então, o dia do Senhor em Joel tem caráter escatológico, juízo final, e caráter histórico imediato, invasão dos inimigos de Israel. Então, destacamos em primeiro lugar que assim como a chegada dos bandos invasores de gafanhotos apanhou o povo de surpresa e trouxe devastação das suas lavouras, a destruição dos frutos, o colapso da economia e a cessação das ofertas no culto, assim também a invasão militar dos assírios viria como o romper da alva no alto de uma montanha. Não haveria tempo para fuga nem capacidade para resistência. Em segundo lugar, de igual forma, assim será o dia do Senhor, quando ele voltar entre nuvens para sentar-se no seu trono e julgar as nações. Não haverá mais tempo para se preparar. E em terceiro lugar, os soldados assírios foram os próprios ministros de Deus que executaram sua disciplina contra a rebelde nação de Judá. Embora os caldeus e assírios fossem pagãos, mesmo assim Deus os usou com o propósito de corrigir os judeus, o povo da sua aliança. É sempre importante fazer essa distinção e essa associação no estudo das profecias. O contexto imediato e o contexto escatológico. Então, é como se falasse duplamente. Joel está pregando para um público da sua época, um povo do seu tempo, falando sobre catástrofes do seu tempo, mas que prefiguravam cenários e profecias futuras escatológicas, inclusive o próprio derramado do Espírito Santo. Também, no contexto de Joel, era um refrigério na restauração da terra, mas no contexto profético era o derramado do Espírito Santo, que viria alguns séculos mais tarde. Hoje nós também temos que fazer essa distinção. Com bons livros, com coração humilde, com oração, nós conseguiremos fazer essa diferença para cometer menos erros ao estudar as profecias, a palavra do Senhor. Então, existe esse caráter simbólico no estudo da profecia de Joel e de outros profetas, por que não dizer quase que todos os profetas aí, menores e também maiores, tem muito disso, contexto simbólico, contexto literal imediato e contexto escatológico futuro. Vamos prosseguir então com a nossa aula. Nós chegamos então na terceira parte, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Isso virá com arrependimento. E aí nós introduzimos nosso primeiro subtópico, apelo ao arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é o único caminho da restauração e a única porta de escape do juízo. Em primeiro lugar, arrependimento é uma volta para uma relação pessoal com Deus. Joel 2,12. Joel 2,12 vai nos falar: mas agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Ou seja, voltar-se para Deus.
Qual a motivação para o arrependimento? Rasgai o coração de vocês e as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele, aqui está a motivação para o arrependimento, pois Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em amor, arrepende-se da desgraça que enviaria. E a pergunta, Deus se arrepende? Uma nota importante para você. Quando o profeta Joel fala que Deus se arrepende do mal, como nós acabamos de ver, ele está usando uma figura de linguagem. Esse tipo de figura de linguagem é chamado de antropopatia. Isso é atribuir a Deus um sentimento humano. Ou seja, a relação de Deus com o homem é bilateral. Na verdade, o propósito de Deus permanece imutável. Deus não muda. Não é Deus quem muda, mas o homem. Ou seja, Matthew Henry vai esclarecer esse ponto aqui. Quando a Bíblia diz que Deus se arrepende do mal, não quer dizer que Deus muda a sua mente. Ao contrário, quando a mente do pecador é mudada, a maneira de Deus tratar com ele é mudada. Então, a sentença é revertida e a maldição da lei suspensa. Em quarto lugar, o propósito de Deus é abençoar e não destruir. É dar vida e não matar. Porém, o caminho da vida é o arrependimento. Logo, se o homem não se arrepender, enfrentará o juízo. Mas, se arrepender-se, o castigo é suspenso em lugar da morte, ele recebe a vida. Deus tem prazer na misericórdia e não na condenação. Por isso, então, essa é a maior motivação para o arrependimento. Dentre tantas as coisas, quando o homem se arrepende com relação a Deus, a sentença muda. É como se você pudesse usar esse exemplo aqui. Se uma pessoa toma veneno, obviamente ela vai morrer. Se a pessoa toma água, obviamente ela vai ter nutrientes benéficos para o seu corpo. Então, é isso. O caminho da permanência na indiferença, no pecado, na desobediência, vai resultar a morte, porque o salário do pecado é a morte. Quando o homem se arrepende, se volta para Deus, então ele sai do caminho da morte e vai para o caminho da vida. Então, a primeira bênção do arrependimento é a comunhão com Deus. A segunda bênção do arrependimento no texto de Joel é as bênçãos materiais, como a nossa revista vai destacar o segundo subtópico, bênçãos materiais. Nós podemos ver que o arrependimento muda destinos. Mediante a conversão sincera, Deus prometeu derramar fartura. Em segundo lugar, a restauração do trigo, vinho e óleo. No caso é o azeite, Joel 2,19. Em terceiro lugar, proteção divina contra os inimigos, versículo 20 e 21. Em quarto lugar, Deus prometeu ordenar aos recursos naturais, a chuva, chamada de temporã e seródia, e ao próprio desenvolvimento da colheita e do fruto que fossem derramados na medida correta para trazerem prosperidade sobre Israel. Em quinto lugar, Deus prometeu restituir os anos de sofrimento. Joel 2, 23 ao 27. Deus sempre deseja o nosso bem. Entretanto, permite a adversidade como uma alternativa pedagógica para instruir-nos. Em sexto lugar, não despreze a disciplina divina, pois ela traz em si a voz da instrução, principalmente quando aplicada por um pai amoroso, conforme Provérbios 3, versículo 12. E em terceiro lugar, então, nós vamos ver a bênção decorrente do arrependimento, que é o derramar do Espírito Santo. Em primeiro lugar, nós podemos notar, e isso é importante, que no Antigo Testamento somente sacerdotes e profetas recebiam a unção. Todavia, a bênção do Espírito Santo é universal, não só para Israel, mas para todos os povos, homens e mulheres, jovens e velhos, servos e livres, conforme Joel 2, 28 e 29. Os efeitos da efusão do Espírito são as profecias, sonhos, visões, cujo propósito principal é gerar a nossa edificação, conforme 1 Coríntios 14, 12. Os últimos dias representam um período bem abrangente, que começa com a primeira vinda de Cristo na Terra e se encerra na sua segunda vinda. O derramar do Espírito Santo marca o período da dispensação da Igreja. Atualmente vivemos o cumprimento da profecia de
Joel. Observe aí comigo, então, as bênçãos prometidas pelo Senhor, pelo menos 3 aí, no capítulo 2, 28 e 29 de Joel. Em primeiro lugar, o derramamento do Espírito Santo quebra o preconceito sexual. Quando o texto fala, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O Espírito é derramado sobre filhos e filhas, servos e servas. Não há distinção, não há separação, não há acepção. Na Igreja de Deus não há espaço para a marginalização das mulheres. Homem e mulher são um em Cristo, conforme Gálatas 3, 28. Então, a primeira bênção do derramado do Espírito Santo é que quebra o preconceito sexual. Em segundo lugar, quebra o preconceito etário. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Deus enche do seu Espírito os jovens e os velhos. Deus usa os velhos e os jovens. Ele não se limita à experiência do velho, nem apenas ao vigor dos jovens. Segunda bênção do derramado do Espírito Santo, Deus usa velhos e jovens. Terceira bênção, Deus quebra o preconceito social. Versículo 29 diz que até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. O Espírito de Deus não é elitista. Ele vem sobre o rico e sobre o pobre, sobre o doutor mais ilustrado e sobre o indivíduo mais iletrado. São pelo menos 3 bênçãos, nós temos outras aí, mas isso aqui já serve para sintetizar aí a sua aula e trazer uma aplicação prática para os nossos dias. Deus usa o simples, Deus usa aquele que é douto, Deus usa o homem, Deus usa a mulher, a graça dele vem para alcançar a todos. É nesse sentido que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, judeu, grego, gentil, homem, mulher, não importa. O Espírito de Deus veio para alcançar homens e mulheres pecadores de qualquer grau cultural, social ou racial. E chegamos então na conclusão da nossa aula. A conclusão vai nos dizer que Joel fez o registro histórico da praga dos gafanhotos e exortou sua geração sobre a iminência do juízo divino. No entanto, a promessa da descida do Espírito Santo foi o tema-chave de sua profecia. O livro de Joel nos ensina principalmente a respeito da atualidade das ações do Espírito Santo, pois mediante uma conversão verdadeira, o Consolador será derramado de forma efusiva e sobrenatural sobre todos aqueles que se aproximam de Deus em busca de salvação. Deus abençoe sua vida, um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.